Deixa eu explicar para você. Se você faz uma oração por um determinado problema, é importantíssimo que você persevere, que você se organize em oração. Tipo, hoje você faz uma oração, amanhã a sua oração é totalmente diferente. Você tem que estabelecer uma meta, você tem adversários espirituais, você tem problemas. Por trás daquele problema tem espíritos, existe uma inteligência, existe um raciocínio, não é por acaso que você está sofrendo. Existe uma inteligência maligna que elaborou essa situação adversa que você está passando. Então você parte em oração contra aquele problema, você resolve entrar em um ciclo de oração, enfim, você estabelece lá uma campanha, ainda que seja só você mesmo, campanha de um homem só, de uma mulher só às vezes, e você passa a orar. É necessário que você persevere e que você saiba qual é o seu principal problema. Você tem que atacar o problema que mais está lhe afligindo. Se é saúde, você tem que focar a sua fé, as suas palavras, as suas determinações contra aquele problema de saúde que é o que está mais te afligindo. Se for um problema vamos dizer, profissional, o seu emprego está sendo ameaçado e você precisa dele para sobreviver, esse é o seu maior problema, da onde você, o seu trabalho, o seu emprego, da onde você tira o seu sustento, da onde você sobrevive. Você precisa daquele trabalho. E o seu maior problema no momento está relacionado à sua vida profissional. Você está sofrendo ameaças, existem rumores, de que você será desempregado. Então este é o maior problema. Aí você tem que focar esse problema. Você tem que saber qual que está lhe afligindo mais, para você colocar. Aí você diz assim, bem, eu tenho um problema de saúde, eu tenho um problema também profissional e financeiro, e tenho um problema de família. Qual que eu devo orar? Bom, você vê qual desses problemas é aquele que está lhe afligindo mais. Aquele que não pode ser, que tem que ser resolvido o mais rápido possível. Aquele que tem que ser combatido mais energicamente. Coloque por escala o primeiro problema, o segundo problema, o terceiro, o quarto, para você dedicar as suas forças ao problema que está lhe afligindo mais. Isso é organização. Porque o inimigo de nossas almas, ele trabalha assim. Quem pensar que o inferno é um total desorganização, está enganado. O inferno é altamente organizado. E você, homem de fé, mulher de fé, precisa se organizar em oração. Você saber exatamente qual é o problema que está lhe afligindo mais. O primeiro problema que está te afligindo. Vamos supor que você tenha vários problemas, várias aflições, que essa guerra ela tenha diversas caras, E de repente você enfrenta barreiras que tem problemas na família, tem problemas profissionais, tem problemas de saúde. Você vê qual que precisa ser resolvido primeiro, para você investir as suas forças no problema que está te afligindo mais. Depois vem o segundo problema. Você que entende um pouco de matemática, aí eu vou te explicar daqui a pouco mais ou menos como é. Você aplica, você se dedica àquele segundo problema, também com bastante força, mas sem deixar de aplicar mais o poder efetivo de suas orações ao problema maior, aquele que você selecionou como o primeiro problema que tem que ser resolvido urgentemente, certo? Então você vai dividir as suas forças e inteligentemente você vai naturalmente orar pelo problema maior, dedicando a mais disponibilidade do seu tempo. Você vai enfrentar a todos os problemas com autoridade e vai determinar
com a mesma autoridade. Não vai ter um momento em que você vai ficar bonzinho para o diabo. Não somos bonzinhos para o diabo. Aliás, o apóstolo São Paulo falou que nós não lutamos contra carne nem sangue, mas contra as hostes espirituais da maldade que habitam nas regiões celestiais. Olha, as hostes espirituais são espíritos de anjos decaídos, são anjos decaídos, gente. São demônios, eles existem de fato. E a forma de combatê-los é a oração, e a oração organizada. Você tem que orar todos os dias, às vezes 2 vezes por dia. O profeta Daniel, ele orava 3 vezes por dia. Eu acredito que ele tinha os motivos para ele 3 vezes por dia interceder, procurar buscar em Deus livramento, procurar elevar em culto de oração as suas palavras, direcionar a Deus, intercedendo pelas nações, intercedendo por si mesmo, intercedendo pelas questões da época. Daniel foi um homem muito importante e que ele passou por 3 reinos. Era uma espécie de homem sábio, um homem de Deus, e ele passou por 3 reinos. Ele ficava no palácio, quer dizer, a nação de Israel foi dominada. Por exemplo, Nabucodonosor o manteve como seu conselheiro. O profeta Daniel tinha 3 ocasiões por dia em que ele prestava culto de oração a Deus, aonde ele ali orava, eu não sei se meia hora, 40 minutos, 1 hora. Você também tem que se organizar. E observe, Daniel, naturalmente, quando ele intercedia, principalmente naquela ocasião, em Daniel 10, que ele jejuou por 21 dias, em que ele jejuou e orou por 21 dias, ele tinha um propósito, ele tinha um objetivo, e você tem que estabelecer, nem que você tenha que escrever num papel, num livro, num caderno, e você fazer ali uma organização quanto aos seus problemas, quanto à gravidade de cada um deles, e você procurar usar de oração e determinação contra aqueles problemas, reivindicar em Deus as promessas respectivas a cada problema, ainda que você não saiba as promessas, mas você pode determinar e pedir a Deus livramento. Não é exatamente necessário que você declame que você entone, ou enfim, que você declare ali em palavras uma promessa bíblica exatamente como está escrito para que Deus haja. Não, principalmente você tem que agir com autoridade, ainda que você não saiba decoradamente versículos bíblicos em que as promessas elas se desenvolvem. Se você souber, melhor. Mas você pode usar as suas palavras. Você é homem simples, mulher simples, às vezes um médico, um advogado, mas ainda não está muito familiarizado com as promessas. Use as suas palavras, mas use com autoridade. Determine. E você, organizadamente, homem de Deus, mulher de Deus, procure colocar organizadamente as suas causas, todas as suas causas, procure saber exatamente para você colocar as suas energias, quando você estiver orando, quando você estiver lutando, guerreando espiritualmente, você saber golpear primeiramente aquele inimigo que está te agredindo mais, aquele inimigo que está próximo de você a ponto de querer te derrotar, de querer te abater. Você precisa saber em que área está esse problema. Você sabe, de fato, coloca tudo organizado, e é este problema que você tem que combater com mais energia, com mais determinação. E você tem que organizar as pessoas que assim têm muitos problemas, elas devem colocar
do primeiro ao 10º, mesmo aqueles problemas menores, eles têm que ser resolvidos. Aquela dorzinha de dente que de vez em quando lhe chateia, é problema, tem que ser resolvido. Você coloca por escala e você vai dedicar maior tempo em oração, obviamente, para aqueles problemas maiores, aqueles problemas que estão lhe afligindo mais, aqueles problemas que estão mais próximos de você, a ponto de estar te prejudicando, e problemas urgentes que precisam ser resolvidos, certo? Outra coisa que você tem que fazer, depois que você organizar por escala a gravidade das adversidades que você enfrenta, você pode potencializar, e foi isso que eu falei no vídeo anterior, eu estava entrando nesse tema. Você tem que potencializar, e você potencializa com tempo. Então, se você ora por dia, meia hora, que eu acho um tempo mínimo para alguém que enfrenta, principalmente para alguém que está enfrentando problemas e adversidades. Agora, vamos potencializar, vamos passar a orar 1 hora. Determine. No dia seguinte, continue orando, continue determinando. Se alguém disser para você, mas você já orou isso ontem, você já basta orar uma vez. Não, gente. Você orou ontem, o problema não continua? É o principal sinal de que você tem que continuar orando. Você tem que ser mais valente. Tem uma passagem que Jesus falou: o valente só sai da casa quando chega o mais valente. E a nossa valentia não se restringe à violência física. A nossa valentia é ser perseverante em oração. O inimigo é perseverante em continuar afligindo e tentando destruir as nossas vidas. E nós temos que ser perseverantes em mandar, em ordenar que ele tire a mão, porque a nossa vida é propriedade nossa. Primeiramente, é propriedade de Deus. Ele nos delegou o corpo físico, ele nos delegou a família, a casa, os bens materiais, para que nós venhamos a dominar, para que nós venhamos a ser soberanos sobre esses fatores principalmente. Ele nos deu a terra, e lá em Gênesis você vê, ele nos deu a terra e nos ordenou que dominássemos sobre ela, que nós a administrássemos. O planeta é nosso, a terra é nossa, se nós assumirmos a autoridade. E devemos entender que nessa grande jurisdição nós somos a autoridade. Quando Cristo disse tudo está consumado, ele passou para nós, ele conquistou o direito de nos dar a palavra de poder. Ele nos deu a batuta, ele nos deu o poder de designar, o poder de determinar, o poder de sermos senhores sobre esta vasta jurisdição. É por isso que ele diz, todo aquele que crê. Quando ele fala todo aquele que crê, ele está se referindo às pessoas